pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Mainz, na Alemanha, chegou à conclusão de que o barulho das grandes cidades, o barulho das turbinas de aviões, equipamentos e máquinas, barulho dos carros, pode afetar a saúde das pessoas que em seu redor estão. E esse barulho pode levar a concentração de cortisol a níveis tão elevados que pode ser tão maléfico para o corpo como é o fumar. E se esse barulho ocorre à noite, os seus sintomas ainda são piorados. Isso me faz pensar que existem diversos fatores causadores de estresse que muitas vezes nem nos damos conta. Mas às vezes até gostamos de dizer que estamos estressados. É até bonito dizer, o corre-corre da vida, é normal, faz parte. Realmente faz parte o estresse? Tem algo de positivo nisso? Para você saber essa resposta, precisa acompanhar o programa Vida Mais Viva, porque estresse é o tema do programa de hoje e ele está imperdível. Esse é o programa Vida Mais Viva. Eu fico muito feliz porque chegou o dia da gente poder conversar e estar juntos de novo. Você sabe que a gente prepara com tanto carinho esse programa para você. E eu já mando um abraço especial para você que nos assiste, dedica 28 minutos do seu dia. E eu não sei de onde você nos assiste, mas olha, seja muito bem-vindo. Aqui também é a sua casa. E você? Como é que pode falar com a gente do programa Vida Mais Viva? Temos 3 mecanismos. Você pode falar conosco através do YouTube do nosso canal, você pode ir lá se inscrever e ter todas as notícias fresquinhas em primeira mão. Você pode entrar no Facebook, curtir, comentar e também no blog da TV Novo Tempo, novotempo.com/Vida Mais Viva. E hoje você viu a gente falando na abertura, você viu a gente falando muitas coisas interessantes sobre estresse. Hoje em dia é até meio bonito, né, falar, mas com essa correria da vida, estresse, é até anormal você falar que não está estressado. Mas será que existe alguma coisa de positiva no estresse? Será que existe alguma coisa que tem a ver também com baixa espiritualidade? O cristão deveria estar estressado? Aí você fala, talvez não, eu acho que o cristão não passa por esse tipo de coisa. Fica ligadinho aí com a gente, porque todas essas perguntas serão respondidas no programa de hoje. E agora, eu quero que você acompanhe comigo uma entrevista que o Dr. Juan Carlos Picasso falou, uma entrevista que ele nos deu mencionando o assunto estresse. Acompanhe aí. Dr. Picasso, o que é estar estressado? Estar vivo es estar estresado. Digo que solamente no tienen estrés los muertos y las personas muy deprimidas. Es decir, que el estrés es la respuesta a un estímulo. Então nós vamos começar falando da parte boa do estresse. Existe algo de bom nisso? 100% es un signo vital, no un síntoma. Generalmente cuando definimos el estrés por los síntomas, decimos que es bueno o es malo. Pero si lo definimos como un signo vital de vida, es necesario, es bueno para la vida. Sim, porque é o que nos impulsiona, né? Totalmente. Agora, quando isso pode ser mal? Ahí tenemos que remitirnos a la personalidad del individuo. Ya en el año 1950, 2 cardiólogos, Friedman y Rosenman, descubrieron una particularidad en los sillones de su sala de espera, que estaban gastados en la punta de donde la persona se sienta. Y dijeron, ¿no será que nosotros también estamos lidiando con factores subjetivos que son de riesgo en el desarrollo de las enfermedades cardíacas? Y bueno, ellos empezaron a observar a sus pacientes y descubrieron la personalidad tipo A. La diferenciaron de la personalidad tipo B, donde la personalidad tipo A con ciertas características de competitividad, de muy enfocados al objetivo, de una autoexigencia súper normal, de una sobreadaptación, de una competitividad con sí mismos, que es una competitividad interna, de una muy baja tolerancia a la frustración. Dijeron, bueno, esto es más que estrés, esto es un factor de riesgo. Hoy por hoy hay una subespecialidad, al menos en Argentina, que se llama psicocardiología. Sí, existe donde aquí también. Mi maestra, la doctora Laham, ella estudió y por muchos años en un instituto cardiovascular, la NARI, la conducta de sus pacientes, así que desarrolló otra personalidad que es la personalidad A.
y llegó a la conclusión, por los estudios realizados, que un ataque de ira produce más daño a las arterias que fumar Nossa, que un atado de interessante. cigarrillo diario. O estresse não é somente algo do campo das ideias, é algo Por físico. supuesto, ante una amenaza, el cerebro dispara mecanismos que tienen manifestación física. Es decir, si hay una amenaza, la aceleración de mi corazón va a aumentar, la respiración también, los músculos se van a tensar, sim. las manos van a sudar, la boca se va a secar, las pupilas se van a dilatar, es decir, yo estoy en un estado de defensa. ¿Por qué? Porque siento una amenaza. Ahora piensen ustedes en que hay personas que viven muchas horas al día em estado de ameaça. Isso é necessário para a defesa, né, do ser humano, para a proteção. É uma reação que Deus colocou na gente com um certo objetivo. Só que você está me dizendo, então, que são pessoas que vivem constantemente com esse estado. Es decir, que no tienen tiempo de recuperación. Si yo tengo que hacer una ergometría y estoy en distintos niveles de esfuerzo, en un momento el cardiólogo me va a decir, para y a ver cómo es el tiempo de tu recuperación. Mas si yo no tengo tiempo de recuperación, mi corazón entra en fatiga, mi sistema vascular. Un deportista que tiene como deporte el fútbol y tiene partidos 3 o 4 veces a la semana, sus músculos entran en estado de fatiga. Si la alimentación no es buena, la potencial posibilidad de tener lesiones aumenta. Porque não tem tempo de recuperação. Entonces, el estrés, sintetizando, es una respuesta psicofísica. Existe algo que a gente possa fazer para prevenir o estresse patológico, óbvio, né? 3 o 4 cosas. Ame muito a si mismo y a su mujer. Coma bien, duerma bien. Punto importante, tenga un sentido trascendente de la vida, porque el capitalismo le va a comer el cerebro y lo va a dejar sin vida. E se eu sou uma pessoa que não consegui prevenir, já estou nesse estado que não repousa, que não descansa, é um estresse constante, como é possível vencer? Allí tenemos que hablar si tenemos que hacer prevención de segundo grado o de tercer grado. Cuando es prevención de tercer grado, diríamos que ya la persona tiene una lesión irreversible en algún aspecto de su persona, físico o emocional, y la persona tenemos que enseñarle a vivir con esa limitación. Essa precisa procurar ajuda. Muita. E é possível que viva sempre com limitação. Totalmente. Imaginemos un problema cardiovascular que ya tiene que estar con cobertura de medicación, beta bloqueantes, heparinizado, va a tener alteraciones en su libido, en sus relaciones interpersonales. Bueno, va a tener que aprender a que não era invulnerável. E isso que você está falando é útil para todos nós, porque se o estresse faz parte de da nossa vida, né, todo mundo pode ser beneficiado com essas dicas. Continue com o programa Vida Mais Viva, porque ele continua e está imperdível. Que bacana saber que existe uma coisa muito positiva com relação ao estresse, que de verdade é o que nos impulsiona para frente. Mas, claro, fique atento aos sinais para que isso não te prejudique. E agora, eu quero que você pense comigo se existe algo de errado com o cristão em ficar estressado. Será que é falta de confiança em Deus? Será que tem alguma coisa de errado com a parte espiritual quando a gente fica muito estressado? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria que os nossos amigos também cumprimentassem vocês que estão nos assistindo. Tudo bem, Pastor Chaguri e Professor Muniz? Tudo bem, satisfação, doutora Mariana. Satisfação, amigo Muniz, mais uma vez também estar com você aqui no nosso programa. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que este programa seja um programa que transforme a sua vida. É isso, sempre um prazer estar com vocês dois aqui, com você, onde você está na sua casa, ou em qualquer lugar que esteja curtindo conosco esse momento, que é sempre um sopro de vida para nós aqui, e com carinho preparado para vocês. Né? Ah, com certeza. Agora me digam, se a gente deve lançar sobre Deus os nossos problemas, as nossas preocupações, a nossa ansiedade, será que então tem alguma coisa errada com o cristão ficar ansioso? A ansiedade tem a ver com falta de espiritualidade, por exemplo? O que vocês acham? Não tem a ver, até porque Jesus, ele disse, né? Não andais ansiosos quanto o dia de amanhã. É um texto bíblico. Pressupõe o quê? Pressupõe que o cristão, ele tem ansiedade. Ao Jesus mencionar
a essa pressuposição. Não tem a ver também com falta de espiritualidade, ser ansioso, ser estressado. Não é falta de confiança em Deus, não é falta de nada confiança. disso. Faz parte da vida humana, a vida de pecado, esse mundo que nós vivemos. A gente não tem como escapar da pressão, né, Muniz, que nós vivemos nesse planeta. Por outro lado, a espiritualidade ajuda também e muito ao controle da ansiedade, ao controle do estresse, né? É isso, lançar sobre ele nossas ansiedades tem uma relação direta com o futuro, não é? O presente, quando nos pressiona, nós temos angústia. Quando em relação ao futuro, nós temos ansiedade. Por isso o Senhor diz, não andem ansiosos. Por quê? Porque o futuro é Ele quem domina, né? Eu planejo o futuro, mas não devo querer dominar o futuro, porque Ele domina o futuro. Quando diz lançar sobre Ele, significa confiar em quem de fato tem o domínio do futuro, não é? Dizem que o estresse tem a ver com excesso de presente, excesso de atribuições, excesso de... Muitas situações também tem a ver com o futuro, mas assim, que a gente traz às vezes uma carga maior do que a gente pode suportar. Eu quero perguntar agora para vocês se a Bíblia tem exemplos de pessoas estressadas. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus, né? O próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições, então não seria diferente dentro do contexto bíblico. Nós temos Jó, passou por estresse, nós temos o caso, conversando com Muniz falou assim, nós temos o caso de Arão também, né, Muniz? O estresse é sempre resultado de uma pressão extrema. Quando não estamos preparados para essas pressões extremas, nós nos precipitamos e tomamos posições equivocadas, erradas e às vezes desastrosas. Sim. Como foi o caso de Arão. Moisés subiu ao monte, ele ficou ali, uma personalidade não tão firme como a de Moisés, e ele cedeu à pressão e construiu o bezerro de ouro. Isso é uma demonstração clara que o estresse ele faz parte da vida do cristão, né? E dos personagens bíblicos. Nós temos o caso de Elias também. Elias ele foi perseguido, ele viveu um período de estresse e chegou em algum momento que ele pediu até a morte. Veja, ele foi além do estresse, né? É agudíssimo, né? O estresse resulta de pressões externas ou internas e temos que estar atentos porque, principalmente quando isso nos leva à necessidade de tomar decisões, porque as decisões podem sair totalmente equivocadas. O Muniz citou algo que me faz lembrar a vida na igreja, né? Não existe nada mais de pressão do que uma vida religiosa, principalmente aqueles que não conhecem a Cristo. Tem a pressão, tem que fazer isso corretamente, isso aqui tem esses mandamentos. A religião sem Cristo, né? A religião sem Cristo ela é uma pressão total, ocasiona pessoas surtadas. Então a gente tem que compreender que a pressão ela está dentro daquele ambiente em que nós vivemos. Para o cristão, qual é o ambiente que ele vive? É a igreja. Se ele não tem Cristo, se ele não sabe o que é Jesus, se ele não descansou em Jesus Cristo, é um vai fardo ter pesado demais, é um grande problema a religião para ele. Nós temos um exemplo de João Batista que estava preso e Cristo não ia visitá-lo. E ele que havia reconhecido na beira do Jordão que Jesus era o Messias, eis o Cordeiro de Deus, agora manda perguntar se ele de fato era o Messias. Ou tinha que vir sob pressão, a dúvida bate. Sabe qual é o problema da dúvida? É quando eu não pergunto para a fonte certa, ou então não pergunto para ninguém. Não é? Por exemplo, Eva não teve dúvida? Sim. Eva teve dúvida, não perguntou para a fonte certa. O João Batista, sob pressão, a dúvida bateu, mas ele disse, vai perguntar para quem pode me dar a resposta certa. Então, sob pressão, é importante que eu tenha na vida. Quem pode me tirar essa dúvida, me auxiliar nessa situação? Seja ela profissional, familiar, espiritual, física. Quem pode me auxiliar para que eu não tome uma decisão equivocada? Como é que eu, Mariana, estressada, posso vencer? Como é que o nosso amigo que está acompanhando o programa Vida Mais Vive está estressado, está com dúvida como João Batista? É você ou é outro que a gente tem que vir? Como é que essas pessoas conseguem vencer e sobreviver? Talvez prevenir ou sobreviver no mundo tão estressante? Primeiro ponto, tem uma frase que diz o seguinte, que o mal do século
não é o estresse, é não sabê-lo administrá-lo, né? Porque você não pode evitar, né? É, não tem como evitar. O segredo desses homens, da palavra do Senhor, é que esses homens, em algum momento, souberam administrar o estresse e recorreram à fonte de poder o suficiente para sanar todas essas dúvidas, todas as pressões. E quando o cristão hoje tem essa possibilidade de recorrer a Deus, a Cristo, descansar nele, Muniz ele mencionou algo interessante logo no início do programa, ele falou assim, nós não sabemos nada a respeito do amanhã, nós não temos controle do amanhã. Então, se descansar em Deus é você saber que Deus tem um controle de todas as coisas e você aguarda nele. Pois é, você não sabe o que vai vir, mas você sabe, você tem que conhecer aquele que sabe o que vai vir, né? E descansar, aguardar. Você vai saber administrar a pressão, terá uma confiança no exercício da sua vida muito mais do que viver o acaso. Creio que descansar em Deus é o melhor remédio para o cristão. Nós temos que ver o ser humano nessas 4 áreas, bio, psico, sócio e espiritual. Todas elas, quando maltratadas, viram fonte de estresse e, inevitavelmente, o ser humano, às vezes, desatento a isso, machuca uma dessas áreas e, às vezes, você não sabe onde começou o incêndio. É por isso que procurar especialistas é de fundamental importância quando se trata, principalmente, da cura. Agora, no que diz respeito à prevenção, nós temos leis fixas do ser, não temos? Sim. Nós temos leis fixas do ser que nós chamamos de leis naturais. Se nós atentarmos para essas leis, não transgredi-las, com certeza nós administraremos melhor as pressões do dia. E quais são elas? Nós temos algumas básicas, por exemplo, fazer exercício físico. O organismo precisa, né? Sono. Água, o sono. Água, né? Sono, dormir adequadamente. O descanso, né? Descanso. Do ponto de vista emocional, não alimentar emoções negativas. Temperança rancor, no que vai comer, para não comer Isso, coisa uma alimentação estimulante. adequada, não é? E, como nós somos bio, psico, sócio e espiritual, confiança no poder de Deus. Agora você pode estar dizendo, mas eu não acredito em Deus. Mas então exercita algumas virtudes próprias da espiritualidade, como altruísmo, com ausência do egoísmo, misericórdia, compaixão, que são valores morais que qualquer ser humano pode exercer na vida. Como prevenção, não tem recursos melhores do que respeito às leis naturais. Não é isso, doutora? E falando em leis, com certeza, e falando em leis naturais, eu queria que vocês mencionassem os benefícios de ter um dia anti-estresse, se isso existe mesmo, e como é que seria isso, já que nós estamos falando de benefícios de leis naturais? O próprio corpo humano, ele pede um descanso, né? É inadmissível que o homem trabalhe sem descansar. Em algum momento ele precisa ter o descanso semanal. A Bíblia nos ensina que nós fomos feitos para trabalhar 6 dias da semana e o 7º dia descansar. A máquina foi projetada assim, né? Foi projetada dessa forma. E nós temos situações contrárias a esse propósito da palavra de Deus que não deram certo, né? Você, por exemplo, você tem na história da França, no século XVIII, entre o ano de 1792 ao ano de 1794, quando eles tentaram modificar totalmente a forma de trabalho e a religião. Tentaram destruir a religião. Entrou a deusa da razão, ou seja, os dias de trabalho de 6 dias da semana foram para 10 dias da semana. Então o homem trabalhava durante 10 dias da semana e com o objetivo de expressar a necessidade, o apelo, em grande parte, a uma vivência, a uma filosofia totalmente contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. E isso não deu certo, foi total destruição, acabou com os propósitos até os do descanso. animais, Os animais, né? Até os animais morriam, ficavam né? perturbados, morriam, a comportamento completamente alterado. Então, o ser humano, ele foi feito para trabalhar 6 dias, assim diz a palavra de Deus, e no 7º dia ele precisa descansar de todas as coisas, né? Não é apenas um dia na semana, mas é o dia da semana, né?
que o Senhor separou para isso, o 7º dia da semana, eu vejo como um recurso divinal para o equilíbrio biopsico-sócio-espiritual do ser humano. Nós temos esse exemplo em Cristo Jesus. Por exemplo, ele disse assim, é lícito fazer o bem neste dia de repouso, que não é um repouso egoísta. Eu devo também estar atento às necessidades do meu semelhante, mas é um descanso físico, emocional e espiritual. Na verdade, esse repouso semanal, ele é um símbolo do descanso que nós temos em Cristo, em Cristo Jesus, né? Vocês mencionaram uma coisa super importante, porque hoje até trabalhos científicos estão comprovando isso, que da forma como Deus criou o ser humano e dizer que isso é importante. Porque, de fato, o 7º dia não é somente para descanso físico, para isso existe a noite. Para o descanso físico, tanto que o dia, em tese, já começa na noite, né? Descansa e começa o dia. Descansa e depois trabalha. Descansa e trabalha. Quando chega o 7º dia, não é um dia para dormir o dia todo. É um dia de descanso em Deus. É um dia em que a gente descansa das preocupações, por isso um dia do anti-estresse, né? Descanso do trabalho, descanso do meu chefe, descanso do trânsito que eu pego, descanso de todos os problemas e me lembro quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Sim, o envolvimento é com o Criador. Você sabe que quando a gente observa ali na Bíblia, final do capítulo 1, de Gênesis, começo do capítulo 2, nós temos a obra criadora dividida em 2 etapas. Diz que Deus terminou a sua obra no dia 6º e diz que Deus terminou a sua obra também no dia 7º. Como é isso? Nos 6 dias ele cria coisas materiais para um relacionamento material. No 7º dia ele só traz o dia à existência. Ele cria apenas o imaterial para um relacionamento imaterial, espiritual. Quando eu entro aqui e violo esse princípio, eu tenho dificuldade com o estresse. Então, quando eu enxergo o 7º dia com esse propósito espiritual, então eu me refaço física, emocional e espiritualmente para o começo de uma nova semana. Então, o princípio teológico é esse, que no 7º dia eu me lembre, eu reconheça que Ele é o Criador de todas as coisas e também o restaurador espiritual da minha vida. Não existe a possibilidade de você anular o 7º dia da pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo ela está intimamente ligada com o 7º dia, o dia de descanso. Porque não é somente um descanso físico, mas é um descanso emocional. Exato. Paz em Cristo, paz em Deus. Exato, né? É de recuperação neuronal, recuperação das emoções, é um rearranjo de fisiologia mesmo. Hoje tem alguns trabalhos que mostram, e se você tiver curiosidade, você que está nos assistindo, você pode pesquisar sobre ciclo heptadiano, ou seja, o que é isso? É a repetição de algumas situações que acontecem a cada 7 dias. Algumas coisas acontecem no nosso corpo e não é qualquer 7 dias, somente no 7º dia. Agora, do ponto de vista teológico, desse princípio do repouso semanal, esses 2 enfoques são de fundamental importância. Por exemplo, em Êxodo 20, no 4º mandamento, diz: te lembrarás que Ele é o Criador. Deuteronômio 5,15, quando repete a lei, diz: te lembrarás que foste escravo no Egito. Quer dizer, agora o mandamento do repouso semanal não apenas me lembra que Ele é o Criador, mas que Ele é o Redentor. É por isso que eu só posso desfrutar disso quando eu tenho essa consciência de que Ele é o meu Criador e também o meu Salvador. Eu só desfruto dessa bênção anti-estresse quando eu não descobri, mas quando eu vivencio essa realidade de que Ele me tirou das trevas do mal. E porque Ele é o meu Criador, meu Redentor, aí o propósito é alcançado. Com certeza. E continuando falando de remédios anti-estresse, um remédio muito popular, a gente tem pouco tempo para responder essa pergunta, então antes de fazê-la você já tem que pôr em mente aí que tem que sintetizar. Um outro remédio muito popular que se diz aí é a meditação. Meditação é remédio anti-estresse? E se sim,
Como é a meditação que de fato é anti-estresse? Eu creio que uma meditação, eu prefiro usar a palavra reflexão. Uma reflexão na pessoa de Deus, nas maravilhas do Senhor e na obra criada de Deus, o que nós temos ao nosso redor, principalmente aqueles que têm a possibilidade de estar em meio à natureza, é um remédio contra o estresse, né? Colossenses 3:1. Pensai nas coisas do alto. Isso é direto e objetivo. O que são coisas do alto? A pessoa do Senhor Deus, imaginar cultuando a Ele com os anjos já pela fé no céu, pensar nas virtudes celestiais. Se isso é uma recomendação bíblica, com certeza temos benefícios ao pensar nisso. Mas não é só esvaziar a mente, é trocar as coisas que ocupam a mente, É né? ouvir Deus. Diz que a diferença entre nós e Samuel, no Velho Testamento, é que Samuel dizia, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Hoje nós dizemos, ouve Senhor, porque o teu servo fala. A gente não ouve o Senhor. Se eu fico quietinho, ouvindo o Senhor, com certeza é um bom remédio, no mínimo, de combate ao estresse. Tem uma frase de William James que ele diz o seguinte, você falou de trocar o pensamento, ele diz assim, a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. E a você, querido amigo, eu quero deixar só uma mensagem final. A primeira delas é a seguinte, nós não estamos dizendo aqui que com base na Bíblia você vai resolver todos os seus problemas de saúde mental. Alguns casos precisam de ajuda. E se esse é o teu caso, é propósito, inclusive de Deus, que você a procure. Mas especificamente sobre o tema de estresse hoje, lembre-te que o Senhor deseja ocupar a sua mente para que você possa de fato descansar. E se você não fez até hoje isso, você que está estressado, espere em Deus, descanse e, se possível, faça uso dessa arma poderosa que é o dia anti-estresse. Ele está doido para falar com você, o Senhor está ansioso para chegar aí, para falar no seu coração e na sua mente. Pense nisso, fique com Deus e até o próximo programa.